E deixa eu perguntar, você já se inscreveu? Já faz parte aqui da nossa família? Então se inscreve aí, por favor, e compartilha com alguém da tua família, com algum amigo, tá? Ajuda o nosso canal a crescer, a atingir mais pessoas com a palavra do nosso Deus. Ok, o tema de hoje eu creio que você já sabe, por isso que você entrou para poder assistir esse vídeo, é sobre o fim do mundo. Como vai ser o fim do mundo? Vamos descobrir isso hoje na palavra de Deus. O método que nós usamos para estudar a Bíblia é o sistema de perguntas e respostas. Eu faço a pergunta e depois nós vamos à Bíblia para ver qual é a resposta. Tá preparado? Amarra o cinto aí na sua cadeira, no seu sofá, na sua poltrona e vamos lá. Primeira pergunta. Que conversa pessoal, íntima, Jesus teve com alguns dos seus discípulos? Vamos lá. Vamos descobrir. Mateus capítulo 24, versículo de número 3. Encontrei aqui na Bíblia. No Monte das Oliveiras, achava-se Jesus assentado quando se aproximaram dele os discípulos, em particular, e lhe pediram: Dize-nos quando sucederão estas coisas, e que sinal haverá da tua vinda e da consumação do século. Os discípulos se aproximaram de Jesus de uma forma mais particular e perguntaram: Jesus, que sinal ou que sinais haverá da volta do Senhor? Quando o Senhor vai voltar nesse nosso mundo uma segunda vez? Porque o Senhor já veio aqui a primeira vez, nasceu do ventre de Maria, e o Senhor ensina, prega, faz milagres, ressuscita mortos, e o Senhor tem nos ensinado que o Senhor vai morrer, vai ressuscitar e voltar para o céu. Mas o Senhor tem dito que vai voltar uma outra vez. Que sinais haverá dessa tua vinda e do fim do mundo? Algumas Bíblias dizem fim do mundo. Nessa minha versão aqui diz consumação do século. De repente na sua Bíblia diz fim do mundo, ou fim dessa era, fim de todas as coisas. E aí Jesus dá a resposta. E essa é a nossa pergunta de número 2. Que sinais Jesus predisse que ocorreriam um pouco antes dele voltar a esse mundo? A resposta está aqui mesmo em Mateus capítulo 24, e nós vamos ler alguns versículos. Primeiramente, os versos 6 e 7. E certamente ouvireis falar de guerras e rumores de guerras. Vede, não vos assusteis, porque é necessário assim acontecer. Mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes e terremotos em vários lugares. Percebeu os sinais que Jesus predisse que ocorreriam antes do fim do mundo e da sua volta? Porque no momento em que Jesus voltar a esse mundo, nesse exato momento também será o fim desse mundo, da forma como vivemos. Jesus disse que haverá guerras, rumores de guerras. Rumores é nós ouvirmos falar que está ocorrendo guerra em algum lugar. Jesus predisse também fomes e terremotos. Esse capítulo aqui, Mateus capítulo 24, ele se repete também em Marcos capítulo 13. O conteúdo que está em Mateus 24 se repete em Marcos capítulo 13 e também em Lucas capítulo 21. E lá em Lucas 21, especificamente no versículo 11, é interessante que Jesus faz menção à epidemia. Sim, Jesus predisse o coronavírus 19, porque Jesus disse que haveria epidemias antes da volta dele. E o Covid-19 nada mais é do que uma epidemia generalizada que se espalhou em vários lugares do mundo, transformando-se assim em uma pandemia, uma epidemia que existe no todo, pan, que é uma palavra grega. Ok, o que mais Jesus predisse que ocorreriam antes da volta dele? Lê aqui comigo o versículo 12, em Mateus 24. E por se multiplicar a iniquidade, ou pecado, o amor se esfriará de quase todos. Não é isso que nós temos contemplado hoje em dia? A falta de amor? Pai matando filho, filho matando pai, as pessoas perdendo a cabeça e tirando a vida do seu próximo por coisas pequenas. E Jesus predisse isso. Jesus predisse também a pregação do evangelho em todo o mundo, versículo 14. E será pregado este evangelho do reino por todo o mundo, para testemunho a todas as nações, então virá o fim. É por isso que você está me assistindo aí no seu celular, ou computador, ou no seu tablet. Porque está se cumprindo uma profecia que Jesus predisse. O evangelho
As boas notícias da salvação seriam espalhadas para as pessoas no mundo inteiro. E essa profecia tem se cumprido à risca. Jesus predisse aqui no versículo 24 também sinais no mundo religioso. Ele disse: porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, operando grandes sinais e prodígios. Sinais e prodígios são milagres, para enganar, se possível, os próprios eleitos. Jesus disse que haveria falsos profetas, pessoas que pregariam a Bíblia e fariam até milagres, curas, mas apenas com o intuito de enganar as pessoas, desviando as pessoas do verdadeiro ensinamento da Bíblia, da palavra de Deus. Essas pessoas não ensinariam a verdade que está escrito aqui na Bíblia. Interessante. Hoje que nós mais vemos aí nas mídias sociais, na televisão, em tudo quanto é lugar, são pessoas pregando a palavra e até fazendo milagres. Mas será que estão pregando a verdade que a Bíblia ensina? E não é difícil você constatar, você diferenciar o certo do errado. Basta você mesmo ler a sua Bíblia. Abra a sua Bíblia, leia e compare com as pregações que você tem escutado por aí. Com a pregação que você tem escutado no lugar onde você frequenta. Ok, Jesus predisse isso tudo que nós lemos. E nós constatamos que, de fato, as coisas têm acontecido conforme Jesus profetizou. Agora a pergunta de número 3. Como será a hora H? O momento do fim do mundo, / volta de Jesus. Repito, o momento em que Jesus voltar será também o momento em que esse mundo vai chegar ao seu término. Como será na hora H? Vamos descobrir. Mateus 24, versículos 30 e 31. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Filho do Homem é Jesus, porque ele foi um homem, assim como nós, um ser humano. Todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu, com poder e muita glória. E ele enviará os seus anjos, com grande clangor de trombeta, os quais reunirão seus escolhidos dos 4 ventos, de uma a outra extremidade dos céus. Você percebeu a forma como Jesus vai voltar? Ele diz que ele vai aparecer no céu. Ele diz que muitas pessoas na terra, no mundo, vão chorar, vão se lamentar. Por quê? Porque não se prepararam para esse evento. Sabem que estão perdidos. O texto diz que Jesus vem entre as nuvens do céu, acompanhado dos anjos, e os anjos vão tocar a mais bela música com as suas trombetas. Ou seja, Jesus vem de uma forma visível. As pessoas aqui na terra, todos vão ver. Tanto é que os ímpios, aqueles que não amam e não obedecem a Deus, vão se desesperar. Jesus virá de uma forma audível, porque os anjos tocarão música, trombeta, nós ouviremos o momento da volta de Cristo. E Jesus virá pessoalmente, ele mesmo vai vir. E Jesus virá de uma forma literal, não é simbólica, não é espiritual, é Jesus Cristo mesmo. O Jesus que veio na terra uma vez e que morreu na cruz pelos nossos pecados, por nos amar, para nos dar perdão e vida eterna, ele voltará novamente. E o que mais vai ocorrer nesse momento tão solene, dramático, apoteótico da volta de Jesus? 1 Tessalonicenses, capítulo 4, dá mais detalhes sobre o que vai ocorrer nesse momento. Versículos 16 e 17. Aqui há uma descrição da volta de Jesus. Porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus. E os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Percebeu que o Senhor deu uma ordem, Jesus falou algo, e os mortos ressuscitam? E o verso 17 diz: depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados, juntamente com eles, com esses que acabaram de ressuscitar, entre nuvens, para o encontro do Senhor nos ares. E assim estaremos para sempre com o Senhor. Encontraremos Jesus no ar. Jesus não pisará o pé aqui nessa terra. Esse texto fala que Jesus ele vai ressuscitar os mortos. Entenda, são os mortos justos,
aqueles que em vida amavam e obedeciam a Jesus Cristo. Nesse momento da volta de Jesus, Jesus não vai ressuscitar todos os mortos que já andaram aqui por essa terra. São os mortos justos. E juntamente com os vivos justos, serão arrebatados entre nuvens para encontrar Jesus no ar. Esse texto aqui nós podemos bem juntá-lo a Mateus 24, versículos 30 e 31, que acabamos de ler. Porque Mateus 24, verso 31, diz que os anjos vêm e pegam os filhos de Deus aqui na terra e levam para o ar. E aqui a palavra que é usada é arrebatamento. O que é um arrebatamento? Arrebatamento é você se movimentar de uma forma rápida, entende? E é isso que os anjos farão. Os anjos virão com muita rapidez e pegarão os filhos de Deus e levarão para o ar, entende? Para encontrar Jesus no ar. Tanto os vivos quanto os mortos. Tem um texto em 1 Coríntios capítulo 15, versículos 51 a 54, que eu não vou ler aqui para ganhar tempo, que diz que no momento da volta de Jesus, nós, filhos de Deus, teremos o nosso corpo transformado, receberemos um corpo glorificado, um corpo não mais defeituoso, doente, envelhecido, e mesmo um corpo sem tendência para o pecado, um corpo incorruptível. Olha só que maravilha, que bênção, as coisas que a palavra de Deus nos ensina sobre a volta de Jesus. Eu fico feliz, maravilhado. E você que está me assistindo, não fica também? Ok, aqui em 2 Tessalonicenses, capítulo 1, do 7 ao 9, fala sobre o que vai ocorrer com os ímpios que ficaram aqui olhando Jesus levar os filhos dele para o céu. O que vai acontecer com os ímpios, aqueles que não andam no caminho de Jesus? Diz assim o texto: E a vós outros que sois atribulados, alívio juntamente conosco, quando do céu se manifestar o Senhor Jesus com os anjos do seu poder, em chama de fogo, tomando vingança contra os que não conhecem a Deus e contra os que não obedecem ao Evangelho de nosso Senhor Jesus. Estes sofrerão penalidade de eterna destruição, banidos da face do Senhor e da glória do seu poder. Uau, que pesado! Você entendeu o que o texto bíblico disse? Ele diz que Jesus vem com os anjos para alívio dos seus filhos. Mas aqueles que não são filhos de Jesus, não amam, não obedecem a Jesus, haverá eterna destruição, porque cairá sobre eles fogo, fogo lá do céu. Assim como no passado caiu fogo e destruiu Sodoma e Gomorra. Na volta de Jesus cairá fogo sobre os ímpios. Uau! Isso é uma advertência para mim e para você, para não andarmos no caminho do inimigo, no caminho de Satanás, o caminho da desobediência, da rebelião contra Deus. Agora, a pergunta de número 4, que é a penúltima. Quem verá Jesus voltar? Apenas para bater nessa tecla uma vez mais. No momento em que Cristo voltar, quem que verá ele voltando? 1 Apocalipse, capítulo 1, versículo 7. Diz assim: Eis que vem com as nuvens, e todo olho o verá. Até quantos o traspassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele, certamente. Amém. Percebeu o início do versículo? Diz que todo olho verá Jesus voltando. Uma vez um amigo meu disse: eu acho que os mortos, independente que é justo ou ímpio, vai ver Jesus voltando, porque a Bíblia diz que todo olho vai ver Jesus voltando. E eu fiquei sem resposta para dar para esse meu amigo. Mas hoje eu já entendo melhor. Os mortos, depois de um tempo, entram em estado de decomposição, nem olhos têm mais. Aqui está se referindo às pessoas vivas, aqueles que estiverem vivos no momento da volta de Jesus. Esses verão Jesus voltar. Embora esse texto aqui, o versículo 7 de Apocalipse, ele traz uma exceção. Diz que aqueles que mataram a Jesus, aquele que o traspassaram, eles ressuscitarão para ver Jesus voltar em glória. E de fato, quando Jesus estava sendo julgado pelo sinédrio judaico, em Mateus capítulo 26, em outros textos, Jesus diz que eles veriam Cristo voltando em glória, como o grande Senhor e juiz. Ok? Eles ressuscitarão apenas para serem destruídos com fogo logo a seguir. Quero ler com você também Atos capítulo 1,
uns poucos versículos que falam sobre a forma como Jesus vai voltar. E quem vai ver Jesus voltando? Leia comigo, por favor. Atos capítulo 1, a partir do versículo 9. Ditas estas coisas, foi Jesus elevado às alturas, à vista deles, e uma nuvem o encobriu dos seus olhos. E estando eles com os olhos fitos no céu, enquanto Jesus subia, eis que 2 varões vestidos de branco se puseram ao lado deles. Eles disseram: Varões galileus, por que estáis olhando para as alturas? Esse Jesus que dentre vós foi assunto ao céu, virá do modo como o vistes subir. Os discípulos nessa ocasião estavam olhando para Jesus, que estava flutuando, voando, voltando embora para o céu, depois que já havia sido morto e ressuscitado. E 2 homens de branco, o texto parece indicar que eram 2 anjos, apareceram junto dos discípulos e falaram que esse Jesus, da forma como ele estava indo embora, assim ele voltaria um dia. Ou seja, em corpo, literalmente, fisicamente, pessoalmente, visivelmente. Assim, todos nós que estivermos vivos na face dessa terra, na ocasião da volta de Jesus, nós veremos ele voltando. Agora, a última pergunta, para você e para mim. Para onde nós iremos? Para onde Jesus levará os seus filhos? João, capítulo 14, versículos 1, 2 e 3, para nós fecharmos com chave de ouro. Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vô-lo teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei, e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. Jesus prometeu que iria preparar moradas na casa do Pai. E então voltaria para buscar os seus discípulos, os seus filhos, para nós morarmos com ele. Jesus voltará para nos buscar, para o céu. Você gostaria de ir também? Eu quero. E eu encerro com uma ilustração, para fazer a gente refletir um pouco. Certa vez, um pai que servia ao exército, ele iria fazer uma viagem para participar de uma guerra. E ele se despediu da sua esposa e do seu filho pequeno, de uns 5 anos de idade. E ele disse assim: Filho, papai vai viajar para a guerra, mas o papai vai voltar no outono. E quando o papai voltar, o papai quer que você esteja limpinho, arrumadinho, bonitinho, esperando o papai. Combinado? E aquele filho disse: Sim, combinado, pai, mas eu não sei o que é o outono. E o pai disse: Vem cá, vamos na sala, as janelas estão abertas. Você está vendo as árvores ali fora, filho? Sim, eu estou vendo, pai. Pois então, filho, quando as folhas das árvores começarem a ficar amarelas, marrons, a secarem e caírem, quer dizer que já chegou o outono. A qualquer momento eu volto. Tá bom? Tá bom, pai. Aquele pai então viajou, foi embora para a guerra. E aquela criança todos os dias aguardava o pai. E mesmo brincando, se divertindo nos afazeres do dia a dia infantil, ele sempre tentava se manter arrumadinho, limpinho, cabelo penteado, aguardando o pai, caso o pai voltasse a qualquer momento. Em um determinado dia, a sua mãe estava na cozinha fazendo o almoço, e ele chegou correndo e abraçou as pernas da mãe, e falou: Mamãe, mamãe, o papai já vai voltar. E a sua mãe disse: Como assim, filho? Como você sabe? E ele puxou assim pela roupa da mãe e falou: Vem, mamãe, vou te mostrar, vem aqui na sala. E ali, na sala, as janelas estavam abertas, e ele apontou as árvores. Olha, mamãe, tá vendo que as folhas das árvores já estão secas, já estão caindo? Eu tô vendo, filho, é o outono que está começando. O que que tem, filho? E o pequeno disse: O meu pai disse que no outono ele voltaria. Quer dizer que a qualquer momento ele vai chegar, mamãe. Você conseguiu entender aqui a ilustração? Jesus disse que quando houvesse guerras, rumores de guerra, fome, terremotos, epidemias, falta de amor, falsos profetas, quer dizer que ele estaria prestes a voltar. Eu não sei se Jesus vem essa noite, essa madrugada. Eu não sei se Jesus vai vir a semana que vem, mês que vem, ano que vem, ou daqui 5 ou 10 anos. Eu não sei. Mas tudo está indicando que a qualquer momento Jesus vai voltar. E eu e você devemos estar preparados a todo momento. E como que você e eu nos preparamos para a volta dele?
lendo a palavra de Deus, tendo uma vida de oração, frequentando as reuniões religiosas, o culto, para ali nós nos unirmos a outros que têm esse mesmo propósito de ser salvos, de viver com Cristo um dia, e juntos adorar a Deus e ouvir a palavra dele ali, obedecendo tudo que Deus nos manda obedecer, deixando de fazer as coisas erradas que nós sabemos que temos feito. Dessa forma, nós estamos nos preparando para a volta de Jesus. E eu quero convidar você a se preparar para a volta de Jesus. O que você sabe que você tem que fazer para estar preparado para a volta dele, faça já, imediatamente. Não espere mais tempo, porque o amanhã não nos pertence. Vamos fazer uma oração? Vamos pedir que o Senhor nos ajude a estar preparados para a volta do Filho dele, de Jesus Cristo? Ore comigo. Querido Pai Celestial, olha para essa pessoa que está assistindo esse vídeo comigo. Ajuda essa pessoa a se preparar para a volta do teu Filho. Tudo que está acontecendo ao nosso redor nos indica que em breve o mundo chegará ao seu término. Cristo vai voltar. E nós queremos ser salvos. Salva essa pessoa que está assistindo esse vídeo, Senhor. Em nome de Jesus eu oro. Amém. Não se esqueça, querida amiga e querido amigo. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações.